Bom dia! Bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Aqui a sala, bom dia mais uma vez, olha o Nildo aí, para você ver, eu tô todo suado, tá vendo? Todo suado, suando, olheira, não estou bem, continuo com o problema, pelo menos o diagnóstico já foi fechado. Eu estou com uma neuronite vestibular, que é o quê? Uma inflamação do nervo vestibular que fica no ouvido da pessoa. O que isso causa em mim? Causa que eu fique como se estivesse bêbado, mas sem a parte boa de estar bêbado. É só a parte ruim. Então, eu tô tonto, a minha mente tá lenta, eu não tenho capacidade de concentração, eu não tenho memória. Para fazer o esforço rotineiro no piloto automático, como até tomar banho, eu não faço automaticamente. Tenho que pensar, o que eu faço agora? É hora de passar o shampoo, é hora de passar o sabonete. Então, tá um inferno, por isso, inclusive, que o programa começou tão atrasado. Eu não estou conseguindo fazer o programa todo dia, eu estou indo pro sacrifício aqui para fazer isso e manter alguma frequência e reforçando essa nossa campanha, tá certo? Então eu peço que você que está nos vendo retribua. Você que está vendo aí, você já compartilhou o link do YouTube, você já curtiu esse vídeo, já colocou um bom dia no chat. Eu quero fazer um especial apelo. Todo dia eu falo aqui, mas a pessoa que está vendo pensa assim, mas alguém vai fazer no meu lugar, eu não preciso. Não, eu estou me dirigindo a você que está vendo. Que é o Facebook. O Facebook, eu preciso que você que está vendo no YouTube vá lá rapidinho. Eu vou fazer junto, né, para tentar fazer um constrangimento. Olha só, eu vou compartilhar no meu perfil. Primeiramente, quero saber se você já me acrescentou como amigo no Face, para você ver as coisas que eu coloco lá e ajudar a repercutir, como eu vou fazer agora. Então tá aqui, ó, a transmissão do programa de hoje. Olha, então eu vou pegar, tá só com 207 compartilhamentos. Eu vou compartilhar no meu perfil. Eu quero ver se você vai lá, eu tô facilitando. Então vai no meu perfil, ó, cadê? Pronto, botei aqui. Vou compartilhar no meu perfil pessoal, ó, Write Post, vou colocar ao vivo. Ó, ao vivo, tal. Então tá lá no meu perfil, você me acrescenta como amigo e vai e compartilha isso no seu perfil pessoal. E se você puder também em algum grupo, de que você faça parte de discussão política, que a gente precisa chegar aqui a pelo menos 500 compartilhamentos. A gente tem ficado por volta de 350, no máximo 400, que não é adequado. Tem que passar de 500 para a gente ter um alcance bom também no Facebook. Se as milhares de pessoas que nos veem no YouTube, se metade fizesse isso, a gente já conseguiria. Né? E não está acontecendo, gente. Então eu queria pedir atenção ao Facebook, onde os algoritmos não vão nos favorecer, então a gente tem que ter um esforço manual, assim como eu estou fazendo meu esforço de estar aqui, sem estar em condições, eu peço que você pegue o seu dedinho e encoste ele na telinha do seu celular. Não é tão difícil, eu tenho certeza que é bem menos difícil do que eu estar aqui nessa manhã. Então eu peço especial atenção, ó, vou lá no meu perfil, já vai estar o compartilhamento da transmissão no Facebook, e é importantíssimo, ó, tá aqui, ó, só você pegar e compartilhar compartilhamento lá do meu perfil. Quero ver isso aqui chegar a 100, 200, vamos ver o nível de engajamento da comunidade hoje, quando eu faço esse apelo especial. Da mesma forma, eu preciso ter a polinização cruzada. Então você que está vendo no Facebook, estamos com uma audiência boa lá, mas que dá para melhorar, marcando 156, dá para chegar fácil a 300 com esses compartilhamentos, vamos ver. Eu peço que você que está vendo no Face, pare um minutinho para ir lá no YouTube, curtir o vídeo, comentar e principalmente compartilhar esse link do YouTube no WhatsApp, principalmente nos contatos no WhatsApp. Da mesma forma, daqui a pouquinho, né, enquanto a gente ouvir o Nildo Orix, eu vou mandar para a caixa de e-mail. Eu peço, se você não fez isso ainda, que você se inscreva lá no nosso site, na mala direta, para você poder receber, e mais do que receber, encaminhar para seus contatos, porque o bom e velho e-mail não tem visibilidade determinada por algoritmo. Mandou, não mandou. Então, são os meios. E obviamente, importantíssimo. Você vê como a minha mente está atrapalhada. Quero falar primeiro, eu vou falar por último, que é o quê? O canal no Telegram, meu amigo, minha amiga. Se você estivesse lá, você já teria recebido, ó, essa postagem aqui com a descrição do programa, título, todos os links para onde a gente está transmitindo. E é só você copiar. Olha como a gente facilita. Você manda aqui, ó, tá vendo na tela? Ó, vai aparecer, ó, copiar o texto. Cadê? Ó, copiar o copy text. Se você colocar o Telegram em português, o celular vai estar copiar texto. E mandar para os seus contatos no WhatsApp, para os grupos de discussão política de que você faz parte do WhatsApp. É isso que eu vou fazer também enquanto a gente ouve Nildo Orix. Eu queria trazer uma atualização. Falta muito pouco para a gente ultrapassar o Ciro Gomes no Telegram, Nildo Orix. Olha isso, que coisa incrível. Nós aqui, modestamente, estamos com 6.195 membros no Telegram. Vamos ver quanto está Ciro Gomes nesta manhã. Cadê aqui? Ciro Gomes está com 6.271. Olha isso. Falta
pouquíssimo aí, 75, entre 75 e 80 pessoas para a gente chegar, para a gente ultrapassar o terceiro colocado na disputa presidencial de 2018. Aí você fala, bom, mas para o PT deve faltar muito mais. Não, pelo contrário, o PT está muito mal, apesar do seu grande número de filiados, sua inserção sindical, sua inserção nos movimentos sociais. Acabou de passar de 4.009. Então, Ciro Gomes está aí com mais 50% a mais do que o canal no Telegram do Partido dos Trabalhadores, apesar do pessoal do PT, os mandatos virem fazendo campanha há semanas aí, você vê que é difícil, né? Há um imobilismo que se reflete, inclusive, na adesão ao Telegram, que é o único que é blindado dos generais. O WhatsApp, não, como a gente sabe, e como cada vez vai ficar mais claro, inclusive com a lei das fake news. Então eu peço para você ajudar a gente a ultrapassar mais uma vez o PT. Infelizmente, eu juro para você, não tem nenhuma alegria em falar que o maior partido de oposição do Brasil ficou para trás com mais de 50% a menos, né, de pessoas do que esse duplo expresso modestíssimo. Não é com nenhuma alegria que eu falo isso, mas justamente para a gente fortalecer, e é um meio blindado da censura algorítmica, né, para além de YouTube e Facebook, eu peço que você entre no nosso canal no Telegram, instale esse aplicativo no seu celular. A gente está fazendo isso pelo seu bem. Quem sabe com esse esforço você vai se autodoutrinar, vai fazer um esforço pedagógico sobre si próprio para se comunicar preferencialmente por esse aplicativo ao qual os generais não têm acesso, diferentemente do WhatsApp, como a gente vem enfatizando aqui. Então, se você não tem ainda, coloca no seu celular, entra no Duplo Expresso e fala, mas eu gosto de acordar de manhã e olhar pelo YouTube e tal. Continue fazendo isso. Porque aí no dia em que a gente for banido do YouTube, como a Spam TV do Irã foi, nada muito radical, você vai ter o backup, você vai ter o plano B, o plano B do bem, não o plano B do mal, como esse aí exposto no artigo do Pepe Escobar, tá certo? Então eu quero pedir especial atenção hoje ao Facebook, veja se você já curtiu a nossa página, se você já pediu para ser meu amigo lá no Facebook, compartilhe lá a partir do meu perfil, para a gente ter um controle de uma porcentagem hoje, vamos ver quantas pessoas respondem ao chamado, então, por favor, compartilhe a partir lá do meu perfil o vídeo de hoje, e cruzado, pessoal do YouTube compartilha no Face, do Face compartilha no YouTube e das outras plataformas também, assim a gente vai seguindo, e eu vou fazendo isso aqui enquanto a gente ouve Nildorix. Nildorix, você que é economista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor pela Universidade Autônoma do México, e talvez isso daí esteja associado à sua perspectiva sempre da... Talvez não, com certeza isso esteja associado, eu não sei o que veio antes, se veio o seu PhD no México ou a sua perspectiva sempre pátria grande para olhar as questões nacionais e regionais com relação ao imperialismo, e você também que é membro do Diretório Nacional do PSOL. Olha como a mente está lenta. Tá difícil, estou fazendo esforço. Quero que você responda a esse esforço que eu faço aqui. Eu, quando estava fora do ar com o Nildorix, eu não consegui lembrar o nome de WhatsApp. Falava, não lembrava o WhatsApp. Então, estou indo para o sacrifício aqui. Quero que você, por favor, corresponda. Tá certo? Nildorix, você que é membro aí do Diretório Nacional do PSOL, por onde você quer começar? Muitas coisas a conversar. Então, a conjuntura brasileira, o avanço do liberalismo, que foi a pauta inicial que você propôs, temos a dimensão aí dos debates, da dinâmica interna no seu partido, que você observou, teve uma reunião, você também anotou que quer falar sobre isso. Temos essa questão do dilema cada vez mais claro diante do Lula, e a resposta um pouco, assim, ineficaz, eu quero crer, da juristocracia intra-PT e da juristocracia no Estado, criando uma fumaça aí na semana passada para tentar atrapalhar a nossa campanha de exposição aqui dos dilemas de cada um dos atores envolvidos. Por onde você quer começar? Nildo Domingos Orix, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bueno, Romulus, um prazer estar aqui com o Duplo Expresso, Expressionautas. Veja, eu acho que você, Romulus, se algum dia tiver plano de voltar para o Brasil, trabalhar como advogado, acho que você vai ficar sem causa nessa época, se voltar nessa época. Porque esse negócio de colocar a coisa no preto no branco não alimenta a carreira exitosa aqui. É, pode alimentar as virtudes, certamente alimenta as virtudes, mas não dá dinheiro. Já vou te avisando, senão está no teu horizonte. Veja, eu queria fazer duas observações sobre esse ponto de pauta e depois entrar nas questões do avanço do liberalismo e a reunião do Diretório Nacional do PSOL que eu participei nesse fim de semana. Os crimes contra a pátria não prescrevem.
Não importa o que diga a justiça. Não importa o que digam os tribunais burgueses. A verdade é que os crimes contra a pátria, sobretudo aqueles que abriram uma forma legal de sangrar a riqueza criada pelos trabalhadores, eles não podem prescrever jamais. Somente o oportunismo daquele jurisconsulte que quer chegar nas cortes, etc., pode supor tal coisa. Ô, Nildo, nessa questão, deixa eu só fazer um esclarecimento que é o seguinte, mas até nos tribunais burgueses, no mais burguês de todos, o Supremo Tribunal Federal, já está claro que o crime mais importante do Banestado não prescreveu, que o crime da lavagem de dinheiro é um crime permanente. Enquanto subsistir o dinheiro ilegal, enquanto ele não for gasto até o último centavo, não começa a contar o prazo prescricional. E como esse dinheiro está aí, hoje, rolando nos paraísos fiscais, e para isso foi fundamental aquela operação Abafa, que deu tempo do pessoal sumir com dinheiro e cortar o follow the money, sequer prescreveu. Mas mesmo assim, Nildo, a nossa expectativa nunca foi na juristocracia, porque se a gente tem a elite do judiciário envolvida, eles não vão se mandar para a cadeia, né? O que a gente sempre terminou aqui é o uso político disso. Mas até esse argumento fake que o pessoal inventou, tá prescrito e tal, nem isso cola, Nilorix. Mas é que eu estou tocando nesse ponto precisamente porque a consciência ingênua do liberalismo de esquerda supõe que essa é uma causa concluída. Esse é o ponto. Até os tribunais, em nome de uma honra mínima, em nome de uma legalidade burguesa mínima, sabem que alguns crimes não prescrevem. O problema é a consciência ingênua, a safadeza ou a esperteza do liberalismo de esquerda, em supor que não, isso já está ultrapassado, vamos olhar para o futuro. E aí alimentam nada mais, nada menos do que o poder da classe dominante. O segundo, o caso do Lula, o Rômulo. O Lula, com essa ofensiva muito comedida contra o Moro, e a ideia de que o processo contra ele pode ser anulado, o Lula não quer mais saber de olhar para o passado. E menos ainda do caso Banestado. O Lula está se preparando para, numa eventualidade de a crise brasileira se aprofundar, ele ser quase aclamado como a solução possível por gregos e troianos. Quer dizer, pela classe dominante em primeiro lugar e, em segundo lugar, pelo desespero daqueles setores mais oprimidos da classe trabalhadora. Então, o Lula não vai mais querer tocar nesse assunto. Na medida em que avançam, ainda que cosmeticamente, contra o Moro e a tentativa de anular o juízo do Lula, o Lula vai aparecer como aquele sujeito magnânimo que não quer olhar para o passado e quer olhar para o futuro. Esse é o diagnóstico. Olha, eu acho que nem por aí. Eu acho que ele já percebeu que ele está totalmente rifado. E nessa questão aí que... Não, e aí a lista na íntegra, o Lula não quer tocar nesse assunto. Não, mas isso que é importante. Uma coisa é, até assim, a gente discorda dessa questão de não voltar ao Banestado, os documentos. Não precisa de diligência. Primeiro, o crime não prescreveu. Segundo, as provas já estão feitas, estão no cofre do Senado e, inclusive, nos partidos que participaram, né? Mas, com relação à lista do Odebrecht, como é que ele dá uma entrevista para Al Jazeera falando que o nome do Lula, o nome do Fernando Henrique Cardoso, está nos documentos aqui na Suíça e depois não faz nada sobre isso, né? Ele avançou muito, eu acho difícil não ser cobrado sobre isso. Ele fala que o ex-presidente da República, um dos articuladores do golpe no Brasil, está com o nome aqui, ou seja, mais uma pessoa presa na juristocracia. Quem sabe até, eu não acho não, mas quem sabe até o Fernando Henrique Cardoso tem uma objeção de consciência e dói no coração ver a destruição nacional do Brasil, a recolonização, e está sendo forçado a isso a despeito da sua tristeza interior, porque está pendurado na dossiêcracia transnacional. Quem sabe? Eu acho difícil um ex-presidente voltar atrás com relação a dizer que um outro ex-presidente está na lista integral, né? Eu quero ver essa coisa do spin, né? A gente está vendo como é que funciona isso, mas realmente eu acho difícil voltar atrás disso. Eu acho difícil quando a gente está na era digital, em que o que a pessoa fala fica registrado e é cobrada a fatura na frente, né, Dorix? Eu estaria de acordo com você, não fosse pelo pragmatismo que orienta o liberalismo de esquerda, cujo horizonte mais ambicioso é voltar à presidência da República a como dê lugar. O que domina a consciência ingênua do liberalismo de esquerda, com uma boa dose de oportunismo, naturalmente, é a ideia de que o Lula, ou esse bloco de esquerda, tem que chegar no governo e, desde lá, operar as mudanças
com alguma tonalidade daquilo que não foi possível fazer no passado. Então, o Lula está com um discurso ambíguo. Ele diz, bom, eu já tenho claro que eu não quero mais não tenho mais ambição pela presidência da República, mas o futuro a Deus pertence. O que significa isso? No aprofundamento da crise, se ele olhar para o lado, ele vai dizer, Fernando Henrique está fora, carta fora do baralho, está retirado, não tem mais ânimo, não tem mais idade, e sabe que não tem mais partido e sabe que não tem mais voto. Então ele diz, bem, agora ele quer convencer o Lula de que o Lula deveria ser uma espécie de conselheiro da nação, se unir junto ao lugar que Fernando Henrique Cardoso já ocupa na opinião pública de ser um certo conselheiro, uma espécie de pais fundadores da pátria que eles gostam lá dos Estados Unidos, ficar aconselhando. Mas o Lula, que tem uma ambição maior, inclusive, que a do Fernando Henrique Cardoso, muito maior, o Lula é muito mais vaidoso que o Fernando Henrique, e olha que o Fernando Henrique é vaidoso, mas o Lula ainda pensa que ele é o salvador da pátria, que ele é a solução. Então, nesse contexto, eles estão todos hoje irmanados contra o Bolsonaro. Nessa aliança que é desmedida, que não tem critério, eles incluem, inclusive, o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes força uma opção particular, sabendo que, se o jogo não der certo, ele tem uma chance de se tornar, via primeiro turno, a única opção que os amplos setores petistas teriam numa eleição que será naturalmente polarizada entre Bolsonaro e todos os demais. Nesse todos os demais se inclui uma frente ampla em que poderia figurar a volta do Lula, que eu acho pouco provável, mas é uma carta, e a figura do Ciro Gomes, porque no petismo não creio que Haddad possa aparecer como uma espécie de carta. Agora, ô Nildo, eu aí vou discordar de você. É bom que a gente discorde para ter a pluralidade aqui. Eu acho que talvez até esses atores, o Lula, o Ciro Gomes, possam até para se auto-justificarem a sua inação e não acusarem o que está acontecendo no Brasil, falarem para si próprios isso. Não, a coisa vai apertar e quando apertar eles terão que recorrer a gente para pacificar a coisa e o Brasil não caminhar para um Estado falido, guerra civil, etc. e tal. Mas, como eles são muito espertos e raposas, muito experimentados, pessoas que estiveram nos mais altos cargos da República, não é possível que eles não entendam a refundação que a gente está tendo clandestina do Estado, com total controle político dos generais, com a questão da docecracia transnacional na dimensão interna brasileira, na mão dos generais do GSI, sendo esquentada com diversos diplomas legislativos. Então a gente teve importantíssimo na semana passada aquele decreto lá reorganizando a área de inteligência e a própria lei das fake news e tal, que vão legalizar, esquentar para uso no judiciário, na juristocracia, a outra perna, do que eles tinham até aqui só como inteligência, coisa que era usada clandestinamente para fazer chantagem, vai passar a ter valor de prova. Não é possível que eles não entendam a implicação disso. Eu acho que racionalmente eles entendem, inclusive eles têm essa expectativa de, por um tempo, aí, durante a travessia do deserto, ficarem encastelados nos mandatos, muito bem obrigados, suas respectivas burocracias, e depois chegarem lá em 2030 como gestores simpáticos de cemitério. Agora, para dormir à noite, eu acho que eles falam isso. Não, mas quem sabe até, na melhor hipótese, a coisa vai caminhar para uma coisa tão grave que a própria burguesia, o imperialismo, imagina, meu Deus, o imperialismo vai recorrer a gente para o Brasil não colapsar. A gente chegou aqui a um diagnóstico, eu quero que você comente isso, Mildo. Eu falei isso na última terça-feira, quando estava conversando com o Wendel, cheguei a essa formulação durante o programa, bati na sexta-feira com o Piero Line, que estará... O Piero agora vai ficar às sextas-feiras, por uma questão aí administrativa do semestre letivo dele, agora sexta-feira é o melhor dia para ele. Mas não, na última sexta-feira eu conversava com o Piero e ele concordou com essa avaliação, que é o seguinte: o imperialismo tem os diversos teatros, né, em que eles ficam tensionando e distensionando com as potências iranianas, às vezes esquentando, às vezes esfriando, os teatros de guerras por procuração. A gente viu isso na Síria, viu no Iraque, a gente viu na Líbia e na Venezuela, que é o mais próximo da gente. E os Estados Unidos, o imperialismo, eles precisam, para enquadrar o regime do Nicolás Maduro e para, em fazendo aquilo ali, operando com o menor, enfim, pressionar o maior, lá a Rússia, sobretudo, né, na questão venezuelana, eles precisam ter como ameaça crível, ao menos, pode ser que eles não partam por isso, mas como ameaça crível, a iniciação de um conflito bélico através dos seus marionetes na região, Brasil, Colômbia e tal.
Nem o PT, nem o Ciro Gomes teriam condições de, chegando à presidência, sustentar politicamente uma intervenção na Venezuela do Exército. E nem que formalmente o presidente é o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Então, para o imperialismo, não dá para chegar de uma forma crível nas conversas de bastidores com o Nicolás Maduro e falar, olha, ou você faz isso aqui, ou você não faz tal coisa, porque senão a gente vai iniciar um conflito usando Colômbia, Brasil, etc. e tal, os nossos títeres na região. Se a gente tiver Ciro Gomes, PT, Flávio Dino, não é crível essa ameaça. Eles não têm como sustentar politicamente isso. Então, até a questão venezuelana ser resolvida, o imperialismo não tem como autorizar essas pessoas do MDB a se tornarem situação. Então, só a partir do momento, seja lá a Revolução Bolivariana ser superada e tal, o pessoal derrubar, conseguir com as desestabilizações e tal, até lá, eu acho quase impossível que o imperialismo permita, e lembrando que o imperialismo tem os seus operadores locais, a justocracia, com todos os diplomas que condicionam os processos eleitorais, aí, improbidade administrativa, ficha limpa, etc. e tal, e os generais com os dossiês fartos, eles não vão permitir que essas pessoas que não podem entregar a ameaça crível à Venezuela cheguem à condição de comandante-chefe das Forças Armadas. Então, eu acho que externamente tem essa dimensão do imperialismo, não pode tolerar essa esquerda consentida no poder para poder falar com a Venezuela, e internamente aquela questão que a gente fala, vem cá, é crível que o general Heleno, com o dossiê de todo mundo, com a juristocracia atuando em sinergia na palavra deles próprios, aceite o resultado, se o resultado fosse desfavorável, se a gente tivesse o controle completo dos processos eleitorais, como a gente viu em 2018, que os 1.300 oficiais de inteligência que ele colocou, os 6.000 oficiais, muitos deles da ativa, nos cargos comissionados do executivo, todo o pessoal da ativa, que tem pessoas jurídicas agora como fornecedores do Estado, que esse pessoal todo que está mamando e fazendo a reformatação do Estado, eles acham que isso é o desaparelhamento, a despetização do Estado. É crível que esse pessoal vai com esse projeto estrutural, eles estão fazendo uma reestruturação do Estado. É crível que eles vão submeter isso à soberania popular em 2022 e falar, olha, a gente tentou a soberania popular, a qual a gente despreza, porque somos herdeiros de Silvio Frota, a gente tentou, o pessoal não gostou, vamos todos para casa. Não é crível, então, na dimensão externa o imperialismo não pode deixar, na dimensão interna muito menos o Heleno. Então, eu queria ver essas pessoas, se é o caso, eles pensam, a crise vai aumentar e eles terão que recorrer a gente e tal. Quero que eles expliquem como que vai ser colocado o guiso, né? A gente fala do guiso no gato, o guiso na águia careca e o guiso na onça pintada, lá, o mascote do Batalhão da Selva, Nigorix. Olha só, duas considerações. Um conflito brasileiro ou colombiano contra a Venezuela está completamente descartado, seja quem for o presidente na Colômbia e seja quem for o presidente na Venezuela. Veja, há 10 dias, Álvaro Uribe amarga prisão domiciliar na Colômbia. Ele era um narcotraficante que apareceu na famosa blacklist da CIA. E por isso, como governador de Antioquia, acabou sendo ungido à condição de presidente porque fortaleceu um Estado narcotraficante, um narco-estado lá, que envolve, naturalmente, os Estados Unidos fazem aliança com o narcotráfico desde que combatesse as Farc e os helenos, desde que combatesse a guerrilha. Muito bem. Eu não considero nada viável com Lula, com Ciro, e inclusive com Bolsonaro, a possibilidade de um conflito com a Venezuela. Porque isso abriria uma crise, Romulo, no Brasil, que daria uma tremenda instabilidade burguesa. Então, eu descartaria por completo esse fronteiro. E veja, por isso Bolsonaro fez aquele teatro com o Ivan Duque da ajuda humanitária, foi desmoralizado por Maduro e teve que se retirar do campo. E por isso que a Venezuela cumpre uma função meramente agitativa. É claro que as eleições lá nos Estados Unidos, que estão complicando a vida do Trump, não encontrariam um obstáculo em Joe Biden, que é alguém da direita do Partido Republicano, e tem uma ampla unidade contra Maduro, seja Trump ou Joe Biden, tem uma ampla unidade contra qualquer manifestação mínima de soberania, mesmo num governo que não representa as forças vivas da Revolução Democrática Bolivariana. Eu sempre postulo aqui no Duplo Expresso, em todas as minhas intervenções, que existe a Revolução Democrática Bolivariana e existe um governo bolivariano. São coisas distintas. Na época do presidente Chávez, isso estava unificado. Agora não é assim. A família bolivariana está ultra dividida, em condições muito precárias, tem unidade na defesa da soberania venezuelana, mas não tem unidade na gestão do Estado e da crise econômica. Então, veja que... e na condução do processo eleitoral e revolucionário. Então,
Então, eu descartaria essa possibilidade. Agora, olha, eu preciso registrar mais uma vez, é bom, a minha objeção, minha discordância com isso, do Piero Leiner e até do Pepe Escobar, que falou o seguinte, você mencionou aí Joe Biden, é importante isso, falou o seguinte, olha, Joe Biden vencendo, isso é bom para acabar com a ilusão dessa esquerda lacradora aí. Joe Biden na presidência significa um conflito quente em 2021. Porque ele representa muito melhor do que o Trump, não há mais contradição, o Deep State e a indústria bélica, né, que é o cerne, a espinha dorsal do Deep State. Eles precisam, para justificar o aumento da rubrica orçamentária, e é onde tem o grosso da corrupção dos Estados Unidos, nos orçamentos de defesa, eles precisam aumentar o nível da ameaça, né, para além da retórica. A gente tem que ver que o Trump, apesar da retórica, não iniciou nenhum conflito e, pelo contrário, desescalou os existentes até a assunção dele ao poder. Então, ele falou, olha, chegando aí um dos teatros, não, talvez Síria, a gente está vendo aí o Líbano caminhando para uma mudança de regime, né, uma color revolution no Líbano e tal, ou quem sabe a própria Venezuela, eles precisam, por mais improvável, não é ganhar, precisa ter o conflito. A Síria não ganhou, mas teve um conflito que justificou lá atrás um aumento da rubrica orçamentária bélica, que esse é o interesse. O interesse não é o resultado concreto, é sempre aumentar e resguardar esses interesses em casa, na disputa orçamentária. Então, para o Pepe Escobar, ele falou, olha, quase certeza que vencendo Joe Biden haverá uma guerra quente, um dos teatros, uma das guerras de procuração dos Estados Unidos e a Venezuela, o Nildo. Eu também acho que é muito difícil, o embaixador Samuel Pedro Guimarães sempre registrou que é um desafio logístico imenso, uma guerra na selva, a gente não sabe como se daria, mas não há uma obrigação de resultado, é uma obrigação de meio, é só fazer o conflito, a ameaça, usando o pessoal bucha de canhão, não vai ser os Estados Unidos que vai se queimar nessa história. E a gente tem que ver a mudança da atualização da doutrina militar brasileira, falando que pode haver um conflito bélico na América do Sul. Eles colocaram o general Mourão como responsável pela questão amazônica, né? Tudo isso aí a gente tem que ficar de olho, porque, mais uma vez, não é que precisa ter o conflito, precisa ter, pelo menos, a perspectiva de conflito. Isso já é o suficiente para, em alguma medida, aumentar a alavancagem diante das chantagens transnacionais contra a Venezuela, mas até, talvez, para justificar o aumento da rubrica orçamentária. Então, essa é a nossa preocupação. Eu rezo para a gente estar errado e você estar certo, Nildo Eides. Bem, eu, como não rezo, tu sabe, então nós temos que ir para o campo da reflexão. Eu não descarto a hipótese do Pepe Escobar, mas ela tem uma debilidade estrutural. Qual é o problema, Rômulo? E é muito bom que a gente discuta aqui, mais do que a divergência, a natureza da divergência, porque é isso que falta no jornalismo brasileiro. Eu digo isso que falta nos instrumentos da esquerda, inclusive liberal. Veja, onde é que o Pepe está errado? É que hoje a crise econômica que bateu nos Estados Unidos unificou democratas e conservadores e republicanos no apego ao gasto. Então voltou um keynesianismo cujo epicentro é ampliar o gasto, inclusive o gasto militar. Ele é trilionário desde a crise de 2008, 2009. Antes não era assim. Até a crise de 2008, 2009, o orçamento militar era objeto de discussão, mas ele ainda encontrava um certo acordo entre republicanos e democratas dentro do Congresso dos Estados Unidos. Agora, com o epicentro da crise, com 36 milhões de desempregados, baixou um pouco, mas a notícia nos Estados Unidos muito clara é que o ritmo da diminuição do desemprego estancou, quase parou. E todos estão esperando um novo alento da crise. Democratas e republicanos, no interior do Congresso estadunidense, estão discutindo o quê? A ampliação do gasto, mais um trilhãozinho. E a cada 3 meses, mas mais é o militar, Nildo, a questão é essa. Tem que ser o gasto militar. Mas, não, eu sei, o gasto militar continuará crescendo. Se você pegar um investimento militar durante todos esses anos, ele é uma ascensão. Durante Barack Obama, foi violentíssimo, e Trump, e os Bush, e ele continuará. Mas eu acho que o epicentro da questão, como a questão militar, que é sempre muito importante, no keynesianismo militar, que domina as potências hegemônicas. Mas só lembrar um dado que você conhece, Nildo, que tirou realmente os Estados Unidos da Grande Depressão foi a Segunda Guerra. Sem dúvida, claro, claro. Agora veja, então há um consenso hoje lá de que tem que gastar. E aqueles ultraliberais lá, que apareciam, né, os ultraliberais dentro dos Estados Unidos, né, os chamados libertários, eles estão mais isolados do que pinguim na geladeira. Eles estão mais isolados do que eu. Quer dizer, estão completamente isolados, porque há um consenso completo de gastar. É isso que está dando, Rômulo, essa tremenda consolidação, é o que eu chamo uma estabilidade burguesa no Brasil. A estabilidade burguesa no Brasil é da mesma natureza.
A crise que eclodiu em janeiro, fevereiro, e eu digo que setembro será o inferno aqui no país... Você mantém essa previsão, você vem falando isso há muito tempo, que setembro a coisa pega. Desde sempre, e vai ser terrível. Então, o que permitiu? Permitiu ao Paulo Guedes fazer um consenso com toda a esquerda liberal, Romo. Eu vou dar 3 ou 4 exemplos. Um deles, o gasto de mais de 1 trilhão e 200 bilhões que o Paulo Guedes fez. Não há mais discussão entre a Gleice Hoffmann e o Paulo Guedes para discutir que tem que gastar ou não, mas sim a modalidade do gasto e qual é a eficácia do gasto, se chega na ponta ou se não chega na ponta. Segundo, não há mais diferença sobre a importância do Bolsa Família no Brasil. O Bolsonaro dizia que Bolsa Família era para vagabundo. Agora ele está dizendo, sabe o quê? Dos 14 milhões de famílias que estavam incluídas no programa em agosto de 2016, quando a presidente Dilma foi destituída, o Paulo Guedes está vendo o Renda Brasil agora estendido para 20 milhões de famílias. E o benefício médio, que era de R$ 160, passou no Bolsonaro para 189 e agora para 1.115. Quer dizer, o principal programa social do Lula e da Dilma está sendo agora ampliado e turbinado pelo Paulo Guedes. É claro que ele vai diminuir esse benefício de 1.115, mas se ele deixar na linha dos 350, já é o dobro do que pagava o petismo. É claro que ele não está considerando aí os preços dolarizados, etc. Então, o gasto com o programa social está garantido. Segundo, sabe o que eles estão pensando, Romo? Eles estão pensando em fazer um programa de água e esgoto. 50% da população brasileira não tem acesso a esgoto. E 30 milhões não têm acesso à água potável. Então, via BNDES, créditos baratos, o Paulo Guedes está turbinando um programa que vai dar financiamento barato, com 3 ou 4 empresas que dominam esse setor no Brasil, portanto não tem licitação, não tem mercado, não tem nada, dinheiro fácil e, veja, uma contribuição para as classes populares que vai dar uma... O Bolsonaro está querendo fazer um conservadorismo de massas. Tal como o Bolsa Família significou um liberalismo de esquerda de massas, fiel eleitoralmente, o Bolsonaro está entrando violentamente aí. E terceiro programa, Romo, 10 bilhões para pequenos e médios empresários, também via BNDES, que num contexto de recessão acentuada que nós temos desde a época do ajuste da Dilma, vai fazer com que o governo coloque uma injeção considerável de recursos com taxa de juros subsidiadas para pequenos e médios, que, dado o baixo dinamismo da economia, depois serão incorporados pelos grandes e dinheiro fácil. A economia está num processo de monopolização e desnacionalização violenta. E hoje, Romo, olha aqui, está no Jornalão Burguês. Está no Jornalão Burguês. O senador Dário Berger, aqui de Santa Catarina, está propondo um pacote de ajuda para o ensino privado, aquele mesmo ensino privado que levou 26, 27 bilhões por ano no último governo da presidente, 23 bilhões no último governo da presidente Dilma, via FIES. Veja, via FIES. E agora os senadores estão pegando um pacote privado para salvar as universidades privadas e estão prevendo um pacote inicial de 16 bi que pode alcançar 40 bilhões para manter os estudantes estudando, porque a taxa de desemprego é gigantesca e porque entre estudar ou trabalhar, o estudante naturalmente não tem opção, ele vai trabalhar, ele não consegue mais pagar, e eles vão aproveitar isso através do ensino virtual e dar 16 bi, talvez até 40 bilhões para o ensino privado, turbinando o FIES. Turbinando o FIES com dinheiro que tende a ser, na crise atual, maior do que aquele que era destinado, que a Dilma destinava para turbinar o ensino privado e fazendo o quê? Como eles estão cortando recursos das universidades públicas, a lei orçamentária do ano que vem, a LOA do ano seguinte, já está prevendo o corte de 1,5 bilhões para as públicas, eles vão estrangular as públicas e continuar a dar vida plena para o setor privado. Então, o Lula e a Dilma turbinava o setor privado no ciclo de auge, o auge do ciclo econômico, e agora o Bolsonaro turbina o ensino privado no ciclo recessivo
da economia. Os caras ganham de qualquer jeito. Isso vai dar uma certa estabilidade nos setores populares. E o Bolsonaro, então, avança aí. O liberalismo se torna a nota dominante. Nós estamos diante da possibilidade, posto que Rodrigo Maia, por efeito da crise, sentou em cima dos quase 40 pedidos de impeachment e declarou que não existe essa possibilidade, porque a crise, o impeachment, colocaria um problema, Romo, colocaria o setor popular na rua, abriria o espaço para o liberalismo de esquerda disputar no Congresso e nas massas, na opinião pública, essa estabilidade. Rodrigo Maia fechou com o Bolsonaro mudou o jeito, o hábito, mas não o projeto, nem o projeto. Ô, Nildo, aí eu preciso registrar mais uma vez a minha divergência, que é o quê? Esse projeto, quer dizer, a narrativa de que podia ou não podia haver impeachment é certo que foi jogado, Rodrigo Maia como árbitro disso. Agora, na realidade, essa decisão nunca coube ao Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia, ele é o Botafogo da lista do Odebrecht, ele é o vice-presidente da CPMI do Banestado, em nome de quem era feito a chácara, não sei se devidamente ou indevidamente. Então, esse dossiê está há muito tempo na mão dos generais. Então, todo mundo ali que chega a uma posição em que a sua decisão individual pudesse alterar o jogo, ministro do STF, membros das mesas diretoras e tal, esse pessoal só pôde chegar ali porque estava pendurado na dossiê-cracia transnacional nos dossiês que estão na mão dos generais. Então, quem que diz se vai ter ou não vai ter impeachment? São os generais, inclusive, quem assume, no caso de impeachment, que é o general Mourão. Não está colocado impeachment do programa do Paulo Guedes. Esse não está colocado. Até porque o Rodrigo Maia é o maior defensor, ele aborda os parlamentares para convencer eles a votarem, a fazerem corpo mole diante da agenda ultraliberal, falando o seguinte, olha, ou faz isso ou vai ter golpe. Quando a gente sabe que o golpe já foi dado. Não precisou nem do cabo do soldado. Então, eu acho que o seguinte, é conveniente até para a esquerda liberal, como você coloca. Então o Lula na semana passada veio que ai, não, agora que foi revelada essa reunião do golpe aí, que o Bolsonaro queria ir com cabo e com soldado finalmente para o STF, agora como que o Rodrigo Maia não vai fazer um impeachment? Enfim, assim, serve para isso, para animar militonto, vai, não vai, fica aquela miragem do exército, que é aquela coisa, você anda um passo, a miragem anda um passo. Nunca vai chegar isso aí, e com isso vai animando, né, ou melhor, sequestrando a base, né, um discurso de pacificação e tal, em que tudo está dentro disso, toda a alternativa de poder está dentro das instituições. Então, a oposição real não é o povo na rua, não é a greve, não são os sindicatos, é, quem sabe, o STF agora vai decidir tal coisa, vai fazer uma decisão contra o Bolsonaro, quem sabe agora o Rodrigo Maia vai fazer uma coisa e tal, e aí fica esse sequestro em que o próprio governo é oposição e situação, é poder e alternativa de poder, então fica aquela coisa, ala moderada, ala aloprada, é o Bolsonaro ou é o Mourão? O Mourão fala uma coisa diferente, que é mais bacana e tal. Então, isso aí tá tudo parece no roteiro. Então, acho que essa decisão nunca teve a cargo do Rodrigo Maia, formalmente sim, mas por baixo, ele como é o Botafogo da lista do Odebrecht, ele também é uma pessoa operada com base na dossiê-cracia transnacional. E, Dorix, a gente tá chegando perto do meio-dia, faltam 10 minutos pro meio-dia, a gente continua conversando aqui, mas na hora do almoço, muita gente vai sair aí e vai ver depois no On Demand, porque na hora do almoço, o pessoal aí que tá trabalhando principalmente tem que sair. Então, eu quero pedir mais uma vez, reforçar o pedido para você que tá vendo no YouTube, a gente tá com 1.900 pessoas no YouTube, que você compartilhe no Facebook. E olha como é difícil. Eu já registrei aqui, não é sacanagem não. Tô no sacrifício, tá difícil apresentar hoje. E eu fazendo esse apelo especial, olha que triste. Eu vou agradecer e não vai tomar tempo nenhum, porque são pouquíssimas pessoas. Eu quero agradecer a Márcia Camargo, Felipe Petrucci, Cristiane Senra, Rodolfo Rodrigues, Sônia Roque, Mara Suzana, Roberto Costa, José de Souza Neto, Vânia Ribeiro, Luiz Gonçalves e Ariovaldo Ramos, que foram, José de Souza Neto, porque foram os únicos, Jaquenildo Castro, foram os únicos que foram lá ao Facebook e compartilharam. Você vê, está com quase 2.000 pessoas nos vendo no YouTube, e foram só aí menos de 20 pessoas que foram lá ao Facebook fazer o compartilhamento. Então, como a gente está aí com o pico de audiência antes do pessoal partir para o almoço e ver o restante no On Demand, eu queria registrar um agradecimento a quem vestiu a camisa e fez esse compartilhamento, e registrar a minha decepção com o caráter excepcional desse número de pessoas no Dorix. Bem, Ronaldo, veja, não há uma divergência entre nós, nesse aspecto nenhuma. Quando eu digo que o sistema político brasileiro apodreceu, ele é uma república apodrecida, ele está esgotado, isso significa que todos esses atores, o Rodrigo Maia, popular Botafogo, ou todos os demais, um político que tem um dossiê na gaveta contra ele é um político necessariamente limitado e ordenado pela podridão da própria república. O que significa? Que ele é um político sem autonomia. E como todo sistema político tem um dossiê contra cada uma das peças
mais notórias do sistema, o sistema não tem capacidade de autorrenovação. Ele é um sistema que apodrece aos olhos vistos. O segundo aspecto que você menciona, é claro que ele é decisivo. Para nós da Revolução Brasileira, ele é o central. O povo não entra na cena. Quer dizer, os sindicatos, os trabalhadores, as greves, as manifestações, não entram, e quando entram segundo uma agenda institucional ordenada pelo liberalismo de esquerda, pelo PDT, pelo PT, inclusive pelo PSOL, que está ordenado dentro desse liberalismo de esquerda majoritariamente. E, portanto, não tem uma autonomia da classe, um fortalecimento de uma consciência da classe subalterna que coloque em xeque a República. Portanto, toda a podridão do sistema é funcionalizada pelos generais, pelo que você diz, mas agregaria algo com o qual você tem plena concordância, que é a Embaixada de Washington, que ordena de maneira meticulosa nas suas conversas. A visita por isso coloca dossiecracia transnacional. Inclusive porque você tem o aspecto privado, né? Quando coloca transnacional, não é dossiecracia internacional. Transnacional tem a questão de aparelho de Estado estrangeiro na ingerência, mas até a Associação de Finanças Transnacional. Então você tem uma PPP, né, nesse ataque ao Brasil com seus operadores locais, generais e juristocracia. E veja, nunca foi tão fácil para os Estados Unidos dominarem o Brasil, influenciar decisivamente. Nunca foi, pós-democratização, foi eficaz durante a ditadura, mas foi mais eficaz ainda posterior. Se você olhar a história da República e da democracia burguesa no Brasil, com Collor, com Itamar, com Fernando Henrique Cardoso, com Lula, com Dilma, com Temer e agora com Bolsonaro, os Estados Unidos não têm nenhum dos seus pontos afetados. Veja, a base de Alcântara foi rifada com apoio do Flávio Dino, que é do PCdoB. Então, isso já é o cúmulo de uma esquerda adocicada, sem nenhum sentimento anti e sem nenhum, não só um sentimento, que seria algo etéreo, sem uma política anti-imperialista que ordene a política externa brasileira. Eu tenho muito apreço pelo Samuel Pinheiro Guimarães, que é um grande diplomata brasileiro, um nacionalista, um homem com lucidez, mas ele sempre foi minoria nos quadros ordenados pela dupla Lula e Marco Aurélio Garcia, de maneira que nunca se colocou ali, nem para Celso Amorim, a possibilidade de o Brasil jogar um papel com autonomia no cenário internacional. Jogar um papel que, por exemplo, em alguma medida, a Rússia de Putin joga. Claro, com outras condições, mas o Brasil poderia. O Brasil teria plenas condições de exercitar um papel na América Latina, e se recusou. A Embaixada de Washington, o establishment acadêmico, o mundo político estadunidense começou a ordenar aquilo que seria um bolivarianismo ruim e um integracionismo bom. De um lado, o Hugo Chávez, de outro lado, o Lula. E o Lula cumpriu o papel completamente. Não entrou a Telesur, não turbinou o Banco do Sul, não fez nenhuma medida que afetasse o interesse das multinacionais na linha do que o Hugo Chávez queria. Foi claramente uma derrota estratégica. E eu considero que hoje esse liberalismo está se sedimentando no Brasil como uma tremenda vitória ideológica das classes dominantes, nesse momento que o capitalismo assumiu um caráter rentístico, em que as formas fictícias de valorização afetam todos os setores e o assalto ao Estado através de política cambial, fiscal e monetária, mais o sistema de privatizações, turbinado pela crise. A grande novidade, eu diria, a estabilidade de Bolsonaro, inclusive o fato de ele ter mudado o jeito de fazer política, não fazer as provocações que davam para a esquerda lacradora, como você diz, a agenda política. Ele parou de fazer isso e deixou muito. Isso se assemelha, sabe o quê, Rom? Lá em Joaçaba, a gente passava um carro assim na rua descalço e os cachorros saíam latindo atrás do pneu. Quando o carro parava, o cachorro não sabia o que fazer. Então, quando o Bolsonaro parou de ir lá falar com aqueles apoiadores, certamente pagos, etc., que ficam ali em Brasília, esperando que o presidente saia para ele fazer uma espécie de mini comício, quando ele deixou de fazer isso, um monte de gente ficou sem agenda. É verdade. Mas sabe por quê, Rom? Porque não quer pegar a agenda oculta, não quer pegar a agenda oculta, que é a agenda que interessa ao povo brasileiro. Uhum. Então, eu nunca vi uma situação, quero compartilhar aqui
com todos os expressionautas, uma preocupação profunda que eu carrego agora, sobretudo depois da reunião do Diretório Nacional. Eu não vou poder ficar aqui com vocês a partir das 12h30, mas eu queria compartilhar essa preocupação, o Rômulo, porque ela é muito importante para um diagnóstico que a gente faz e compartilha aqui, inclusive, em larga medida com você e com a linha editorial do Duplo Expresso, que é essa hegemonia do liberalismo de esquerda, cúmplice de uma ordem burguesa e cúmplice da miséria que se aprofunda sobre o nosso povo, jogando a maioria da população num abismo social sem remissão. E foi o fato de eu ter proposto na reunião do Diretório Nacional, Ron, que uma discussão sobre a conjuntura brasileira fosse aberta aos filiados do PSOL. E eu coloquei em votação isso. E, para minha absoluta surpresa, em alguma medida, o único voto favorável a abrir foi o meu. E teve uma abstenção. Todos os demais, do povo da Luciana Genro do Mês, ao Ivan Valente e ao Juliano Medeiros, todos votaram contra que a reunião do Diretório Nacional, convocada por WhatsApp, aberta, portanto, aos esquemas de segurança, não pudesse ter acesso aos filiados do partido. Quer dizer, o filiado do partido e um militante do PSOL não pode assistir o debate interno do Diretório Nacional. Naturalmente, o argumento... Só o Heleno pode. O Heleno pode, o pessoal não. O Heleno pode, claro, o Heleno, o Bolsonaro, todos eles assistem, porque o sistema de segurança tem acesso completo, como tem acesso a essa nossa conversa aqui. Não há instrumento de segurança. Eu falo com o pessoal de tecnologia de informação e eles me garantem, Nildo, eles assistem tudo que eles quiserem. E obviamente que assistiram a nossa reunião. A despeito disso, dessa questão técnica, não há nada que tenha sido dito lá que comprometa a segurança individual ou política de qualquer membro do Diretório Nacional. Nada, nem nessa reunião, nem nas anteriores, e nem o que os membros disseram lá é o que eles dizem abertamente nas redes sociais, de tal maneira que eu só posso entender isso como bloquear ao filiado e ao militante do PSOL a reflexão livre dos seus membros do diretório. Isso mostra o quanto, Rômulo, os partidos do liberalismo de esquerda e a maioria do PSOL, ela participa de um liberalismo de esquerda, porque quando o pessoal dizia, olha, o PSOL não é um puxadinho do PT. O puxadinho do PT não é só que coliga com o PT. O puxadinho do PT é um método petista, aquele que o Lula e o Zé Disseu estabeleceram dentro do partido, quando mataram o Diretório Nacional e criaram o Instituto Lula por fora. Quando falavam com a Veja e ganhava a primeira página da Folha de São Paulo, e nós não tínhamos esse instrumento que eu tenho aqui contigo agora, para falar para 70, para 80, para 100 mil. Eu sei que é pouco, porque a conta hoje é de milhões. Qualquer youtuber possui aí alguns, tem 30, 40 milhões. Tudo bem, mas só que agora isso não é mais um segredo. E nesse mundo, o PSOL fecha a reunião do Diretório Nacional por absoluto acordo entre a Primavera e o MEIS, as duas tendências majoritárias. Ô, Nildo, presta atenção, isso aí que você está falando é importante, né? Então, mas por quê? O alcance de qualquer youtuber não é raríssimo. O de política não vai chegar a 1 milhão e tal. O maior canal que eu saiba de esquerda não tem 1 milhão, que é o do Conversa Fiada do saudoso Paulo Henrique Amorim, tem 980 mil. É exatamente. Quase 1 milhão, mas inclusive eu queria registrar aqui, né, o lamento que ele de fato foi encampado pelo PT jurídico e pelo Daniel Dantas. Olha que coisa terrível, né? Que vilipêndio de cadáver. O maior inimigo do Paulo Henrique Amorim, que era Daniel Dantas, hoje em dia o seu esquema controla, na sua ausência, o seu site, hoje em dia o canal do Conversa Fiada, com esse latifúndio de assinantes, é o maior disparado de esquerda, retransmite programação do Brasil 171, que era tão atacado pelo Paulo Henrique Amorim, e atacava o Paulo Henrique Amorim, uma coisa terrível. Eu constatei isso nesse fim de semana com uma retransmissão lá no Conversa Fiada de uma entrevista do ex-presidente Lula para um jornalista do Brasil 171, que tinha sido veiculado acho que 5 dias antes, aí uma retransmissão no domingo no Conversa Fiada. Mas então, você veja, isso então, o maior dos maiores não chega a ter 1 milhão. Mas não precisa muito, como você falou, a exposição, em alguma medida, para algumas dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas, ela já basta para tornar exacerbar, né, servir como um catalisador
para a exacerbação das contradições internas, ao ponto de, relacionando isso ao que a gente conversava na primeira parte do programa, a nossa iniciativa aqui modesta, então você vê, os programas com Pepe Escobar, os dois que a gente fez, expondo claramente o dilema diante do Lula, cada um teve aí 100 e poucos mil, somando todas as plataformas de visualizações. Isso já foi o suficiente para determinar uma dobradinha entre PT Jurídico e Supremo Tribunal Federal, para eles virem com uma nova cortina de fumaça na semana que vem. Então você vê como você chegando nos pontos certos, os pontos de alavanca, você consegue exacerbar as contradições internas, determinando uma reação dessa magnitude, de saírem com uma decisão farsesca para tentar jogar uma fumaça sobre o esclarecimento, a clarificação que nós tínhamos feito do dilema diante do Lula, né? Então, por mais que a gente veja, pô, mas não é possível, né? Um programa visualizado por 100 e poucas mil pessoas num país de 210 milhões é o suficiente para determinar uma reação dessa magnitude? É. Por incrível que pareça, é. Agindo como catalisador, como ponto de alavanca, Nitorix. Veja, isso mostra que, ao contrário do que se fazia política nos anos, até o início dos anos 2000, nós temos alguns instrumentos para, pelo menos, apresentar um contraponto necessário para milhares de pessoas que não se submetem mais ao controle da opinião pública. Veja, por isso que a gente insiste muito no fomento ao pensamento crítico, à formação política, e por isso que a gente valoriza tanto um instrumento como o Duplo Expresso, né? E outros que eu participo também, o Faixa Livre lá no Rio de Janeiro, etc. Por quê? Porque é onde se pode exercitar, Rom, uma opinião política e uma formação, enfrentar esse manufaturação do consenso em favor de um liberalismo que tem duas aulas, liberalismo de direita e esquerda, mas que é completamente funcional à classe dominante e aos interesses mínimos. Então, quando aqui você insistiu no tema da lista, por exemplo, que ele é essencial na luta política, é que não é só para saber quem é que está lá, ainda que saber quem está lá não é uma informação de segunda importância, de primeira, mas é saber como o sistema político está sob controle completo da classe dominante. E como aquele político de estimação, daquele que nos escuta aqui, ele não é proprietário, ele não pode exercer uma soberania e uma opinião pública independente. E é por isso que, a despeito dos partidos que estão aí, a nota, a partitura, Rômulo, é quase a mesma. A partitura é quase a mesma. Está se formando no Brasil um consenso perigoso. Eu quero já antecipar aqui. Qual é o consenso perigoso? O consenso perigoso é formar uma frente cujo programa é muito rebaixado para substituir Bolsonaro. É tudo o que o protofascista precisa. O protofascista já tem uma agenda, já tem um roteiro. A velha política contra a nova política. Quando ele observar todos os políticos afinados lá, Lula, FHC, eventualmente Ciro Gomes, Dória, Witzel de um lado, e de outro lado ele vai faturar novamente. E como agora ele está pegando esse programa social, influenciando ali, e ele tem o controle tanto da Corte Suprema, pelos seus mecanismos, ele tem o que negociar, quanto daquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, cada vez mais dócil. Veja, Dário Berger, que é o senador aqui de Santa Catarina, que está propondo esses 16 ou 40 bilhões para o ensino privado, ele é um senador que está complicado em tudo quanto é denúncia de imprensa. E como ele, todos os demais. Então, a grande maioria desses deputados e senadores não só tem pesadas denúncias que podem ser investigadas, como tem segredos de alcova que eu acompanho lá no íntimo da sua solidão e que determina o bom comportamento dele em qualquer votação, porque ele sabe. Por isso o Dário Berger também tem essa dimensão, Nidorix? Todos eles possuem, por isso que eu digo, quando pegarem meu WhatsApp, não precisa fazer nem a perícia na Unicamp. É tudo meu. É isso aí mesmo. Todas as minhas misérias pessoais e, eventualmente, as minhas grandezas estão confirmadas ali. Não, é isso mesmo. Não me envergonho de nenhuma delas. É assim que funciona a vida, entendeu? E é isso que um político tem que ser. Agora, eles não são, porque, naturalmente, eu tenho uns pecadinhos muito pequenos, assim, talvez de vida privada, mas eu não estou fazendo negociação com a embaixada, com o latifúndio, com os capitalistas do comércio,
com os capitalistas decadentes da indústria, com os banqueiros, com a política canalha, ao contrário. Eles vão pegar a minha vida privada para tentar escavar ali um escândalo, um diálogo imprudente, etc. Mas fora disso, não tem mais nada. Então, como eu não temo nada disso, nada, não é o comportamento do político que está lá naquele covil do ladrão, que tem uma reputação para honrar, essa reputação típica do político vulgar, que é uma dupla face, a vida privada e os negócios, a catrefada, o roubo, a negociata, Rômulo. Eu tenho algo que extorquir de um capitalista, etc., como na lista do Odebrecht. Exato. Esse é o político vulgar que domina a cena. Ô, Nildo, depois, olha aí, tá me dando um zumbido no ouvido. Cara, eu tô falando, tá difícil aqui. É como se eu estivesse num avião, subindo e descendo, aumenta a pressão, diminui a pressão, dá zumbido. Uma situação difícil. Na hora que eu fui começar a falar, começou a zumbir aqui no meu ouvido. Mas é o seguinte, depois que a gente terminar de conversar, eu vou trazer a questão aí dos elementos, indícios fortíssimos comprovando a hipótese que ele tinha lançado na semana passada de que essa decisão do STF foi uma reação ao esclarecimento que a gente fez sobre o dilema diante do Lula, mas eu ia trazer também o seguinte, mostrando que essa história da dossiecracia transnacional, ela não foi inventada para operar para o imperialismo e a finança transnacional, operar em Brasil e América Latina. Até na sede do imperialismo funciona a dossiecracia transnacional público-privada. E eu recomendo que todo mundo veja um limited hangout, aquela expressão que o Pepe Escobar nos ensinou, né, que é aquele vazamento, documentário, matéria, biquíni fio dental. Mostra quase tudo e esconde o essencial sobre a história, o escândalo do Jeffrey Epstein, né, que saiu aquele cara que tinha rede de prostituição e tal, com aquela Ghislaine Maxwell. Eu recomendo, eu vi, justamente quando não estou podendo fazer muita coisa, eu terminei de assistir ontem. E o que mais chama a atenção ali no final, primeiro é um limited hangout. A coisa fundamental não vai ser tratada ali. Mas eles dão um hint, assim, né, um indício nos minutos finais, que na realidade, aqueles dois ali, eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, constituíam, há elementos muito fortes de que eles operavam para inteligências do Deep State dos Estados Unidos, mas sobretudo do Mossad, em que eles constituem uma rede de pedofilia transnacional, em que eles traficavam meninas menores de idade, mas para grandes lideranças políticas dos Estados Unidos, da Aliança Atlanticista, os grandes bilionários do Ocidente e tal, sendo que eles tinham então eles tinham os resorts onde se dava, né, a exploração dessas meninas, em Nova York, num apartamento luxuoso em Paris, num rancho lá no oeste americano, na Flórida e tal. E todos os cômodos dessas residências luxuosas para onde essas meninas eram levadas com essa elite, tinha câmera, né? Então, é a história do compromate, né? Aquele termo que vem da inteligência russa, em que você registra uma coisa extremamente comprometedora, você botar uma menina menor, você pega um crime da pessoa, e aí você manobra, você fala, olha, você é bilionário, dou aqui para essa causa aqui e tal, você é político, é melhor você fazer isso aqui, ou deixar de fazer isso aqui e tal. E essa é uma das razões pela qual o próprio Jeffrey Epstein, apesar, né, da sua importância, foi apagado, foi preso e suicidou-se na cadeia, sendo que foi um suicídio à la Vladimir Herzog. Né? O pessoal falou, mas como assim? Não tinha nem altura. Ele se enforcou ajoelhado no chão, uma coisa assim patética, né? Que ele foi realmente... Fazendo a perícia, viram que o osso dele que foi fraturado aqui não tinha como, com esse impulso de uma pessoa ajoelhada jogando para frente, fraturar um osso que fica aqui. Então foi um arquivo queimado e aquelas coisas suspeitas. Né? O guarda estava fora na hora que ele fez, as câmeras do andar estavam desligadas na hora e tal, então fica essa versão e blá blá blá. Mas você vê como essa coisa da dossiecracia transnacional, se está lá no imperialismo, que dirá aqui. E aí você chega até a dimensão menor, que era a disputa pela presidência do PT no ano passado. Eles usaram exatamente isso, lá tentando fazer um compromate para cima de um deputado estadual do PT em São Paulo, da ala do Lula, a CNB, colocando a mesma coisa, uma menina menor no meio de uma festa e tal, lá numa farra num puteiro, e aí pega e tal, e aí fala, olha, você... E aí a polícia aparece, dá o flagrante, e fala, ó, não quer complicar? Faz isso aqui, deixa de fazer isso aqui. Então, isso é a regra, não é a exceção. Lá na sede, que dirá na periferia, Nildorix, um jogo de várzea. Esse é o ponto. Agora, veja, como enfrentar um sistema dessa natureza, Ron? Como enfrentar o sistema nacional? É preciso um político de novo tipo. Um político de novo tipo, que tem absoluta independência. E segunda coisa, que não pode ser baseado na sua esperteza individual, mas na força das massas na política, da classe trabalhadora, que é ela que precisa ter uma consciência necessária disso. O político pode, no máximo, esse político de novo tipo que eu postulo, ele precisa, no máximo, ter clareza
de que ele tem um papel que é de agendar aquilo que está proibido, de dizer aquilo que está calado. Ele tem que ser um herege. Mas a política brasileira se organiza a partir do bom mocismo. Então, o bom mocismo é quem dá a regra. Quem é o candidato mais lindinho? Quem é o candidato mais bonitinho? Quem é o que vai disputar com o playboyzinho do Moro? Quem é que vai disputar com o playboyzinho do Witzel? Quem é que vai publicar com o desembargador Witzel? Quem é que vai disputar com o office boy do Dória? Então, é uma coisa de quem é que vai enfrentar o Luciano Huck, essa sumidade da ciência política paulista. Quer dizer, quando nós estamos reduzidos a isso, mostra que não só os protagonistas do nosso sistema político não funcionam como tal, como há uma ausência das massas, a capacidade de convocatória. Não porque as massas não existam. As greves estão aí, Roms, até a greve dos entregadores. As greves estão todas aí, os químicos, os metalúrgicos, todos estão aí. As categorias estão aí, os professores, os trabalhadores de tecnologia de informação, os terceirizados. E a partir de agora, dado que nós temos uma inflação em dólar cada vez mais pressionando aí os preços, uma taxa de desemprego gigantesca, tem uma oportunidade de protagonismo popular. Mas eu não vejo nenhum dos políticos que estão aí apoiando, por exemplo, uma greve geral contra o Covid. Quer dizer, quem é que está contaminando hoje? A classe trabalhadora. E chegou no interior do Brasil inteiro. E passamos de 100 mil mortos. E vejo uma coisa muito pior. Há pouco tempo, eu vi essa semana que passou, Romo, tanto Manuela Dávila quanto Jandira Fegali distribuindo o editorial da Rede Globo no seu Instagram. Quer dizer, o editorial de William Bonner, de um monopólio. Quer dizer, essa gente não está pensando o quê? Como é que tu vê? Alguns dizem, mas é melhor que a Globo esteja conosco. Ela que siga seu caminho. Se ela está contra Bolsonaro, ela tem uma razão objetiva, que é a renovação da sua licença em 2022, ainda sob o governo Bolsonaro. Isso é uma batalha da Globo, não é nossa. Então, nós temos que ter lucidez. Nesse momento, que parece um lusco-fusco, nós precisamos ter uma grande lucidez mínima. E essa grande lucidez é duas moléculas de lucidez. São duas moléculas de lucidez. Capaz de identificar quem são eles, quem somos nós. Quem é o povo brasileiro, quem é a classe dominante. Quem são os monopólios estrangeiros, o que é a soberania nacional. O que é o político vulgar dentro do Congresso, na Corte Suprema, e o que é o protagonismo das classes populares em seu ativismo político. É isso que nós precisamos. Sem isso, o resto é tudo ilusão. Pode-se configurar uma frente de esquerda, uma frente popular, uma frente ampla para derrotar Bolsonaro, e nós vamos continuar amargando o programa ultraliberal que está gozando de excelente saúde no Brasil. Não há um projeto do Paulo Guedes que tenha sido derrotado. Ao contrário, todos os projetos do Paulo Guedes seguem tendo vida longa. E o programa econômico do Paulo Guedes ganhou mais consistência depois da gigantesca eclosão da crise. Quando eu vaticino que setembro é um mês infernal para o brasileiro, eu estou fazendo uma combinação dupla: o avanço da pandemia e o avanço do desemprego. E mais, a provável redução do benefício que vingou até agora, suficientemente forte para enfrentar as eleições, mas com prazo marcado. E o quarto elemento, Romulo, o fato de que o Banco Central sofreu a alteração que a classe dominante e o rentismo precisava até antes da crise com a PEC 10. Permite que o Banco Central opere no mercado secundário e faça isso que o Banco do Brasil fez: vendeu uma carteira de crédito de 3,3 bilhões por 300 milhões e agora permita que o Banco Central resgate os créditos podres do banco que comprou, o Pactual, que comprou esses créditos podres com dinheiro vivo derivado do gasto implementado pelo Paulo Guedes, que sustenta o keynesianismo de direita e o keynesianismo de esquerda em tempos de crise. De tal maneira
que os interesses do rentismo estão cada vez mais articulados no Brasil. A crise, sem o protagonismo popular e sem uma mudança de comportamento, de agenda dos chamados partidos de esquerda, que vai do PT como Partido da Ordem, do liberalismo de esquerda, até o PSOL, passando pelo Partido Comunista, pelo PCdoB, etc., pelo PCO, por todas essas siglas, deu vida longa ao Guedes. Deu vida longa e continua sedimentando o avanço dessa agenda ultraliberal, cujo epicentro é o rentismo, através da dívida pública do Estado e a estrangeirização da economia, com alto grau de monopolização e centralização do capital e estrangeirização da economia, de tal maneira que fica muito claro agora o Paulo Guedes colocando nova agenda, reforma tributária. E aí nós ficamos mais 6 meses. Ficam os economistas do liberalismo de esquerda e direita fazendo o debate plural na Globo e na CNN de uma questiúncula que só interessa para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro. A agenda econômica do Paulo Guedes, ela é consenso em todas as televisões, mesmo a Rede Globo. A Rede Globo é absolutamente favorável à agenda econômica de Paulo Guedes. E ela é contra a agenda sanitária. Então, para ela, é a agenda sanitária. Agora, a economia política do desenvolvimento capitalista rentístico está tendo vida longa. E os partidos de esquerda, Ramos, eu queria concluir a nossa conversa de hoje com essa questão. Nós estamos completamente desarmados de um radicalismo de esquerda absolutamente indispensável para enfrentar esse sistema de dominação que ganhou uma nova feição com o protofascista. O protofascista mudou, eu tenho dito há muito tempo, ele mudou o seu comportamento, mas ele não mudou o seu projeto. O projeto não está orientado pelo personagem, o projeto está orientado pelas contradições e os antagonismos inerentes ao desenvolvimento capitalista dependente e rentístico e o efeito da crise agora. E é por isso que a necessidade de um Estado policial de alguma modalidade segue sendo uma necessidade fundamental das classes dominantes. Para agora, não. Para depois da pandemia, quando as classes trabalhadoras puderem efetivamente exercer um projeto e exercer uma rebeldia. Aí nós vamos ver ou que os partidos de esquerda, do liberalismo de esquerda, abandonem a sua letargia ou sucumbam na ideia de que podem, elegendo vereadores e prefeitos, dar um ar para o sistema político. É só isso. Agora, é de uma miséria tão absoluta que eu vejo lá em São Paulo, na disputa de São Paulo. Então, agora, é uma loucura. As pessoas estão iludidas com a possibilidade de que a esquerda poderá ter algumas vitórias dentro das prefeituras. As prefeituras que estão estranguladas por uma crise fiscal, por uma crise financeira e pelo controle que Paulo Guedes tem das dívidas estaduais, tanto Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa situação, Romo, está chegando a um limite e está colocando não só a fortaleza do projeto ultraliberal, como a debilidade construída pelo liberalismo de esquerda. São dias, eu continuo convencido da tese da Revolução Brasileira, nós estamos caminhando por uma lógica de situações extremas. Não é a ameaça de uma ditadura ou de um terrorismo de Estado eminente, mas é claro que as condições lentamente estão sendo construídas. E uma das condições é a falta de uma consciência crítica no país e de políticos de novo tipo, que digam aquilo que é incômodo para a classe dominante e que agendem, inclusive, aquilo que hoje pode não ser viável, mas amanhã pode ser absolutamente indispensável. Essa é a questão. A equação, finalmente, Romulo, ela não é uma equação muito difícil de ser compreendida. Ela é muito difícil de ser aceitada e de encontrar um tradutor. Mas a vida, eu sempre aposto que a ideologia tem um obstáculo gigantesco, que são as imposições da realidade. Não importa se eu tenho um otimismo desmedido ou se o liberalismo promete um paraíso. A grande questão é que tem que passar pelo critério da prática e dos tremendos obstáculos de uma realidade objetiva
que na América Latina é cada vez muito mais difícil para as classes populares e que está exigindo um novo tipo de políticos e partidos de novo tipo e uma rebeldia de novo tipo. E o homem, como diria o meu querido Marx, não faz perguntas que ele não pode responder. Quando ele faz perguntas, é porque a realidade, em alguma medida, já está exigindo essa pergunta. E aquilo que tudo hoje parece, Ramos, uma debilidade da esquerda, se ela tiver 2 neurônios de honestidade política, de integridade política e de lucidez teórica, ela poderá ultrapassar esse período. Caso contrário, nós vamos afundar ainda mais na barbárie. E caberá à esquerda, que hoje se configura como liberalismo de esquerda, ser cúmplice de uma ordem ou naufragar nos escombros daquilo que eles retoricamente chamam uma barbárie que já está metido a grande maioria do nosso povo. Ô, Nildo, o resto, Ramos... Eu concordo totalmente com você. Peraí, você falou 12h30, ainda tem 7 minutos aí. Vamos até o final. Falou, me mantém aqui, me mantém. Olha só, Nildo Orix, é o seguinte, queria que você explicasse para a gente, por exemplo, né, de uma forma simplificada, qual será a atuação dos membros da Revolução Brasileira que vão concorrer nessa eleição municipal, seja prefeito a vereador. Porque os partidos pretensamente revolucionários, os menorzinhos, a gente está vendo aí o seu papel pendurado. O Alejandro Acosta esclareceu muito bem, um partido que ele conheceu, de cuja direção ele participou, por que estão pendurados e tal, e por isso ficam no roteiro autorizado pelos generais. Mas a gente vê que o que anima a discussão, em vez de falar do fechamento clandestino do regime, em vez de falar de Banestado, em vez de falar da lista do Odebrecht, em vez de falar claramente do que está se passando no Brasil, é ficar servindo de linha auxiliar para bater no Guilherme Boulos, né? Então, assim, mais uma vez, eu não poderia ligar menos, o Nildo Orix. Assim, a minha atenção, que já está bem limitada nesse momento por conta da inflamação do meu nervo no ouvido, certamente o que restou de atenção não vai ser dedicada ao que é menos ruim, se é Gilmar Tato ou se é Guilherme Boulos. Nenhum dos dois vai denunciar o que está se passando. Os dois estão servindo para ficar falando de tapar buraco, não tapar buraco, se ocupa, não ocupa, quando a gente está vendo uma transformação do regime político no Brasil. Então, os dois servem, nem que seja não intencionalmente, vamos dizer que eles são todos ingênuos, a isso que está se passando aí. Não falar do programa do Guedes, não fingir que eles não estão todos, assim, aliviados do trabalho sujo que está sendo feito para o Guedes, para quem sabe voltar em 2030 para botar flores no cemitério, né? Um administrador mais simpático de terra arrasada. Então, eu não podia ligar mais, mas aí você vê um partido pretensamente revolucionário sendo instrumentalizado para ficar batendo no Guilherme Boulos e tal. Aí o outro, aí um intelectual do seu partido vai e responde e fala que... Enfim, né? Essas pessoas são ingênuas, eu não sei, mas eu sei que isso não me interessa nada. Agora, por exemplo, vocês que têm uma atuação que eu considero consequente, né, em que casa discurso e ação. Então a gente tem, por exemplo, a Angélica Lovato concorrendo à vereança em São Paulo, lá o Maurício Molinari em Florianópolis. Eles vão ocupar esse espaço, essa tribuna eleitoral, para falar o quê? Para falar de tapar buraco e tal, de fila de posto de saúde, ou para denunciar o que está se passando estrutural no Brasil, Nildo Orix? E como fazer isso? Bom, eu acho que você toca numa coisa fundamental e a gente tem que dar o exemplo. Eu digo, não só a Angélica lá em São Paulo, o Maurício aqui, o Heitor, que será candidato no Rio, a Esmeralda, que será candidata a prefeita lá em Miguel Pereira, o Edmilson em Maringá, prefeito também, a Roberta, a minha querida Aninha lá em Piracicaba. Quer dizer, o Fábio lá Terra da Ceará. Pamonha. Eu, quando cresci em São Paulo, passava o carro pamonha fresquinha de Piracicaba. Você precisava ver esse povo falar. Eu quero divulgar aqui esse povo falando que nós temos uma orientação muito clara. A primeira é não manter nenhuma ilusão no cretinismo parlamentar. A segunda é nacionalizar as eleições, mostrando a impostura tanto do liberalismo de direita quanto do liberalismo de esquerda. A terceira é ter clareza de que não é pelo parlamento, a despeito da batalha que nós vamos desenvolver, que nós vamos tirar o Brasil da crise, que nós vamos usar essas eleições para avançar na consciência sobre a importância da Revolução Brasileira. Tanto a Aninha lá em São Paulo, no interior de São Paulo, como a Angélica na capital, ou o Fábio lá em Maracanaúma, ou o Heitor no Rio, ou a Roberta lá em Maringá, todos os nossos candidatos. E onde, também outra coisa, Ron, onde nós não temos candidatos. Também tem mais essa, que a Revolução Brasileira vai atuar também onde nós não temos candidatos. Vai atuar nesses candidatos com manifestos próprios, apoiando os candidatos do PSOL com uma visão da Revolução Brasileira. Então é muito claro o que nós estamos fazendo. Nós não estamos brincando nessa eleição. Nós estamos nessa eleição passando por um teste que é muito bom que você nos cobre aqui,
porque nós temos clareza de que nós vamos intervir nesse processo com o programa da Revolução Brasileira, ampliando o horizonte da massa, colocando e nos diferenciando de todos aqueles que querem que querem um lugar dentro desse sistema político. Nós queremos destruir esse sistema político. Esse sistema político tem que vir abaixo. Esse sistema político do Supremo, do Congresso Nacional, do monopólio da mídia, do monopólio da terra, da estrangeirização da economia, da devastação ambiental, do controle sobre os trabalhadores, sobre a superexploração, a transferência de riqueza permanente, é contra isso que nós estamos brigando. Nós não estamos brigando e nós queremos eleger os nossos candidatos. Não é que nós estamos lutando, figurando nessas eleições. Nós queremos eleger, mas eleger para, inclusive, mostrar no parlamento um novo tipo de político. E um novo tipo de político tem um mandamento número 1 para nós, irmão. É aquele sujeito que arrisca seu mandato em favor das suas ideias. Porque o grande problema do político vulgar é que o primeiro mandamento dele é sua autorreprodução. Nós, na Revolução Brasileira, não é isso, ao contrário. O primeiro mandamento de um militante revolucionário é: coloco o meu mandato em risco em favor da causa. Significa que agendar questões que são impopulares, a despeito de preservar o mandato, ficamos com a primeira questão. Agendamos as questões que são indigestas, que não gozam de apoio da opinião pública. E quero dar um exemplo aqui, Ramos. Veja, quero que o expressionauta me escute aqui, inclusive aqueles que têm o Lula no coração e o petismo estão prontos para votar aí no candidato do PT. Eu disse, desde que eu entrei aqui no Duplo Expresso, como eu dizia antes, que o Bolsa Família era uma digestão moral da pobreza, que era inaceitável. E mais inaceitável durante 13 anos. Veja, entre e faça um programa emergencial. Se eu fosse presidente da República, também eu faria. Só que, paralelo a isso, imediatamente, tem que estar tocando nos pilares da dominação que criaram essa miséria. Aí o que acontece, Romo? Acontece algo simples. Vem um protofascista, herda aquele programa. E aquele petista que dizia que o Bolsa Família era o maior programa social do mundo, agora tem que engolir que Bolsonaro vai ampliar aquele programa. E ele terá o constrangimento e o cinismo de ter que aparecer em público e dizer: olha, aquilo que nós fizemos, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, através do ultraliberalismo, estão fazendo mais. O programa, o Renda Brasil, Rom, está previsto aí para ser para 18 milhões. Eles ampliaram o cadastro agora em 4 milhões. Percebe? Eles estão fazendo isso. Essa digestão moral da pobreza, que eu denunciei tantas vezes, as pessoas me chamavam de sem coração, achavam que eu era... que eu tinha uma posição pequeno-burguesa, porque com o meu salário de professor universitário, etc. E eu dizia: olha, tem que tocar na estrutura, nós estudamos o subdesenvolvimento da dependência, nós sabemos o que é um país na periferia do imperialismo, a pobreza e a miséria têm uma raiz na propriedade privada, na transferência de valor de uma economia periférica para fora. Se não atacamos esses 3 pontos, não atacamos a origem da miséria, da exploração. E, além disso, eu mostrava uma diferença, Roma. Os programas sociais de Hugo Chávez, todos eles, das missões, todas as missões lá na Venezuela, ela implicava em círculos bolivarianos que elevavam a consciência popular e vitaminavam aquilo que o camarada Hegel e o camarada Marx e todos os teóricos chamam a politização da sociedade civil. O que significa? As classes em luta e a classe trabalhadora cada vez mais com consciência daquilo que o liberalismo de Schelling chama os seus direitos, que é o seguinte: o protagonismo necessário para sair da miséria. Não através de programas sociais, através da ação política e do protagonismo político. Essa é a questão. Hoje, aquela crítica que eu fazia, o petista envergonhado, o militante católico com uma consciência ingênua, está diante de um problema. Aquele mega problema, aquele mega programa, que era o Bolsa Família, pode ser turbinado pelo Bolsonaro com o benefício médio maior e com alcance turbinado em favor da classe dominante e da dependência eleitoral e da alienação política. Veja que a questão é grave e agora eles querem levantar no saneamento. Imagine, 30 milhões de brasileiros, Roma, que não têm água encanada, não podem lavar as mãos para se defender do coronavírus. O Bolsonaro vai atuar nessa direção. E como ele está privatizando a água,
Isso tudo está virando um negócio suculento. Tanto o tratamento de esgoto como a água encanada, a água potável, vai chegar nas famílias como um programa, sabe de quê? De inclusão social. Olha esse termo horroroso que eu sempre denunciei. A inclusão social. E vai turbinar, sabe o quê? O lucro de 2 ou 3 empresas brasileiras, se não uma estrangeira, que virá aqui para colocar a água na mão do favelado. Olha só que absurdo. Esses são os limites objetivos daqueles que querem iludir o povo com migalhas sociais. A esquerda tem que atuar na atualização do socialismo e da revolução. Esse discurso pode não ser algo absolutamente aceitável no primeiro momento, mas eu atesto aqui que centenas, dezenas de camaradas, centenas do Brasil inteiro, cada vez mais despertam para essa questão. Não importa que eu não tenha maioria no PSOL, não importa que o meu voto para abrir o partido para o debate público tenha sido solitário e com uma abstenção, e que a maioria que hoje, comodamente e de maneira inaceitável, fecha o partido para o debate público, é a mesma que amanhã vai sucumbir sobre os escombros de um Estado protofascista. É isso que está em jogo. Então agora é a hora da verdade. Eu não me incomodo no mais absoluto com a solidão política, Romulo. No mais absoluto, porque eu fico medindo o que está acontecendo historicamente. E eu não estou namorando com uma publicidade fácil, ao contrário. Estou aqui para remar contra a maré e quero dizer para todos os expressionautas, só quem rema contra a maré é músculos. Quem fica aí navegando nas águas mansas, não é capaz de entender o turbilhão da crise que nós estamos metidos. Romulo, te desejo uma recuperação rápida. Bem-vindo ao Wendel aqui. E um grande abraço para todos os expressionautas. Estarei aqui ao pé do canhão na próxima terça-feira. Maravilha. Um abraço a todos. Conversamos aqui com o Nildo Rix, ele é economista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e a liderança em nível nacional da tendência Revolução Brasileira no PSOL.